PV igual a NRT, né? Ou PVT igual a PVT. E, neste caso, nenhuma dessas vai ser utilizada. Nós temos que utilizar aqui a equação do calor sensível, né? Que é o Quimacete. Só que se você olhar o Quimacete, não tem volume nele, né? Mas tem massa. E a gente sabe que volume é igual a massa vezes densidade. Só que a gente aprende lá na escolinha ainda, em ciências. Então, quando eu olho para o Quimacete, eu vejo que tem massa. Portanto, eu consigo uma relação que envolve o que eu realmente preciso encontrar, que é o volume, certo? Uhum. Daí eu pego e substituo esse volume por densidade ali na equação, no lugar da massa. E agora todo o resto de informações nós temos. Nós já sabemos a quantidade de energia, certo? Uhum. Nós também já sabemos a variação de temperature, que é o ΔT, final menos inicial, 50 menos 22, né? E nós queremos o volume. Portanto, nós ainda precisamos desses dois carinhas. Só que esses dois carinhas, eles são características da água. Calor específico da água e densidade da água. O calor específico da água, se a gente estiver falando de joule, como é aqui, né? Tá falando de joule, certo? Uhum. É, eu posso arredondar para 4,2 vezes 10 na 3, tá? Joule por quilograma Celsius. A unidade, na hora da conta, não vai importar. Certo? E, que mais? É isso, né? Ele fala a quantidade de água, ah, ele não fala, né, qual é a quantidade de água que ele quer. Então, ele não fala. Só que a gente sabe que a densidade da água, né, já que tá pedindo volume, a gente sabe que a densidade da água, né, por definição, é 1 quilograma por litro, certo? É isso aí, Uhum. você pode pegar uma caixa de leite, que é praticamente água, e ver lá, né, que 1 litro é igual a 1 quilo. É a caixa de 1 litro, que é um tamanho, né? Veja, litro é um tamanho, é uma unidade de volume. Massa, tá falando de quilogramas, né? Então a caixinha de 1 litro, que é um tamanho, ela tem 1 quilo. Então por isso que a gente criou a unidade litro, né? Para ter essa relação direta com o quilo, percebeu? Uhum. E daí, resolvendo esta, estas coisas aqui que eu coloquei, né? Você consegue achar o valor do V. Mas eu quero que você comece a ser mais engenheira quando for fazer as coisas. Você não pode simplesmente jogando números como um aluno do ensino médio. O que você tem que fazer aqui é isolar a letra que você está querendo encontrar, que é o V. Então, se nós isolarmos o V primeiro, vai ficar Q vezes ρ dividido por C vezes ΔT. Então, eu te deixei na cara do gol aqui, tá? É só jogar o nume na fórmula e chegar na resposta, tá? Então, vá lá. Pode usar a calculadora, é claro. Que vergonha.
Te enviei. Vamos ver. Você colocou os numerozinhos. Ah, eu pensei que eu precisaria falar pra você que giga era 10 na 6, né? Mas giga não é 10 na 6. Giga é 10 na 9. Ah, deixa eu... O 10 na 6 é o mega. É quilo, mega, giga. Tá de 3 em 3 esses nomezinhos aí. Quilo é 10 na 3, mega é 10 na 6 e giga é 10 na 9. Tá bom? Então significa que a Uhum. tua resposta ela vai ficar vezes 10 na 3. Então vai dar 44 mil litros. Se você não errou mais nenhuma conta, é isso. Só que eu acho que tá errado. Mas deve ser um zero que tu esqueceu, uma vírgula que tu esqueceu, algo assim. Os números estão certinhos. Tá bom? Uhum. Então é isso aí. Era um probleminha razoável, né? De se jogar na fórmula. Era só jogar na fórmula. Vamos lá, vamos para a próxima. A fórmula que a gente conversou ontem, né? Bem, ele deu um monte de informações aqui, né? Me parece que, de novo, você vai ter que utilizar as fórmulas que nós estávamos trabalhando agora há pouco. O calor sensível. Mas não só elas, né? O que macete, de novo, tem que vir, né? Só que o negócio da massa molar na próxima, né? Você tem que lembrar algumas coisas. Ó, eu vou dar uma colher de chá. Na A única forma que tu precisa é o que macete. Na B, você vai precisar usar a fórmula do número de mols, que é a massa dividido pela massa molar, tá bom? Foi dito aqui, por sinal. E a C, a fórmula que você vai ter que usar é o do calor, capacidade térmica, que é o Czão. O Czão é o Czinho vezes a massa, tá bom? A massa molar, beleza? Uhum. Então tudo que tu Tá. precisa tá aqui. Como você fez a última conta, eu acho que você consegue fazer essa sozinha, porque a princípio é só isolar a letrinha que você quer e chegar na resposta, beleza? Vai lá, força, com certeza você consegue sozinho.
Vamos ver. Não consegui, na verdade. Oxe. Tá, mas tá certo. Peraí, a A? Isso aqui é a A? Não é C. Mas você não tá lendo direito as coisas que eu tô colocando, né? A C é Czão, capacidade térmica. Uma coisa é capacidade térmica, outra coisa é calor específico. O Czinho é calor específico. Isso aqui é capacidade térmica que depende Ah, do Czinho, né? Então, bastante se tempo. na A eu coloquei que você precisava usar essa fórmula, não era para usar na C, certo? Porque eu achei que esse C fosse da calor específico. Calor específico é o Czinho, capacidade térmica é o Czão, certo? Aham. Então, esse negócio que você achou na C, na realidade é o valor da A. E agora, para achar a resposta C, você tem que pegar a resposta da A e multiplicar pela massa molar, só isso. Peraí, o que eu achei na C, a resposta A, mas a A não tá pedindo o quê? Quê? Não, pô, leia aqui. A A pede calor. Ó, você não pode ir só pelo que eu estou colocando aqui. Você tem que fazer a sua interpretação. A A pede o calor específico. O calor específico é o Czinho da fórmula. Não é o Q. Se ele quisesse o Q, ele diria: determine o calor, ou determine a energia que a substância absorveu, que é a mesma coisa que Hum. calor, certo? Calor específico é a característica específica de um material, que é o Czinho, certo? Esse Sim. Qzão aqui é a quantidade de energia que o objeto recebe para mudar sua temperatura, beleza? Ah, tá, São então. coisas diferentes. É que na verdade eu li isso aqui, eu me confundi. Não se confunda. E o Czão é o calor, é a capacidade térmica, que, por sua vez, aqui em especial é a capacidade térmica molar, né? Que vai ser então uma característica da quantidade ah, de massa molar do objeto, né? Então por isso que a gente multiplica pelo emissão de massa molar, beleza? Mas é muito natural as pessoas confundirem calor específico, capacidade térmica e calor, né? Esse calor aqui é o calor, a energia que ele recebe. O calor específico, que é o Czinho, ele é uma característica do material. Tem material que absorve mais energia, tem material que absorve menos, né? A gente sabe bem disso. Porque existem metais, O... existem isopores, por exemplo. Aham, E a capacidade térmica molar é essa fórmula aqui com Czão, tá? tá. É, eu ia Então agora perguntar. você só tem que trocar ali o C, a sua conta que você fez para a questão C. Ele é A, você coloca A lá e você achou a resposta certa da A. Se você trocar a questão que você está resolvendo, porque na A, diferente do que você colocou, você não quer achar o Qzão, você quer achar o Czinho. A B tá certa e Então a eu ia C, perguntar. isso. E a C é só você pegar o valor da resposta da sua questão A e multiplicar pelo Mzão. Esse cara aqui. Beleza? Então, cuidado com os conceitos que vai dar tudo certo. Muito bem. Não, eu ia perguntar a unidade de cada uma. Eu A fiz errado. unidade, bem, isso aqui vai depender de algumas coisas. Em especial, a unidade do calor específico é muito interessante. Veja, o calor específico, como eu mostrei agora há pouco, por exemplo, da água, né? Vamos colocar aqui água, a de água. Era 4,2 vezes 10 na 3 joules por quilograma por grau Celsius. O que que isso significa na prática? Né? Isso aqui é a unidade, então, do calor específico, do Czinho. Pelo menos a unidade do SI. O que que isso aqui depende na prática? Quer dizer, qual é o significado dessa unidade na prática? Significa que para que você pegue 1 quilo de água, veja só, 1 quilo, e aumente 1 grau, tem lá 1 quilo de água, você quer aumentar 1 grau desse quilo de água, 1 grau Celsius. Você tem que injetar nessa água 4,2 vezes 10 na 3 joules, ok? Esse é o significado do calor específico.
Isso é um negócio que os professores de física são tarados de perguntar, tá? Então pode ser que ele faça isso como uma pergunta teórica na prova. Explica o Uhum. significado do calor específico. Então, para que você pegue 1 quilo da substância e aumente 1 grau, você precisa colocar este número de energia nele, de calor, para Uhum. que 1 quilo aumente 1 grau. Tá bom? Então, no caso do problema aí, qual que é a unidade? É só você ver que, por exemplo, você tem o calor em joule, a massa em gramas e a temperatura está em Celsius. Então, no caso do problema, que você chegou lá em 0,542, né? Uhum. Grama, joule Isso, por grama, grama. exatamente. E por que na Celsius -1? Porque ele já tá na Ah, já tá parte de cobrindo, baixo da né? divisão, tá vendo? Uhum. Se não tivesse isso aqui, seria grama -1, Celsius -1, beleza? Mas, como eu usei a barra, né? Isso vai depender de como você escreve as coisas. Tá bom. Então tá bom, então podemos ir para Aí a próxima. o Czão é grama por joule grama Celsius? Cesão? Bem, é só você Ou... ver a unidade do Czinho, que é essa, e multiplicar essa unidade pela unidade do emisão, que é essa. Então você, veja, é uma conta de unidades, percebe? Sim. Vai ficar joule por grama e Celsius. Agora vezes a massa molar, que é grama por mol. Então a grama corta, a unidade vai ficar joule por grau Celsius por mol. Ok? Ok. Então é isso. Para fazer contas de unidade, é só fazer a mesma operação que você está fazendo com os números. Muito bem. Vamos para a próxima. Pegar aqui. Opa, agora a gente está falando dos trabalhos realizados sobre um gás ou por um gás, que são esses ciclinhos maravilhosos aqui. Ciclinho de trembolona. Deixa eu colocar aqui. E aí, tá frio aí em Floripa hoje? Tá frio, mas tá sol. Ah, que nem aqui em Joinville. Minha cidade é 150 quilômetros de Floripa por aí. Ah, não sei se você gosta de dança, mas vai ter o festival de dança aqui, é o maior do Brasil, vai ser bem legal. Eu que não sou um cara Uhum. assim das artes, quando vejo aquilo me impressiono. O pessoal faz umas apresentações absurdas. Quando que é? Começa só esse fim de semana já, eu acho. Mas é a semana toda, assim, é quase um mês todo de apresentações. Só que tem, e pela cidade é de graça, só que tem uns que são mais profissionais, e é lá no Centro Eventos, né, que é um ginásio bem grande aqui de Joinville, daí tem que pagar pra ver essa. Aí Uhum. vai gente do mundo, do Brasil todo ver lá, e tem balé do mundo todo também. Suponha que Maneiro. uma amostra de gás expande-se de 2 até 8 metros cúbicos ao longo do caminho diagonal do diagrama PV. Olha só, né? Ele expandiu. Ele foi do 2 metros cúbicos, que é isto, para 8 metros cúbicos, que é aqui. Muito bem. Só que, tal qual nos problemas da aula passada, nós temos caminhos distintos, né? Que ele pode. Vamos ver. Então ele é comprimido de volta a 2 centímetros cúbicos ao longo do caminho um ou do caminho 2. Tá meio mal desenhado aqui qual que é o caminho 1 e o caminho 2. Calcule em cada caso o trabalho resultante realizado sobre o gás para o ciclo completo. Calcule em cada caso o trabalho resultante realizado sobre o gás para o ciclo completo. Bem, nós, né, já entendemos que o trabalho é simplesmente a área abaixo da curva que representa o teu ciclo. Ou, melhor dizendo, no caso de ser um ciclo, né, como é o caso aqui,
um ciclo muito bem definido, a área do ciclo, né? Então, por exemplo, é, é só calcular a área. Eu não sei exatamente qual é o caminho aqui que a gente quer, né? Porque o que que é o caminho um e o caminho 2, né? Eu não sei de onde começa, onde termina. Talvez fosse de outra cor aqui no Xerox colorido. Não sei. É, mas parece que ele começa no um, então ele é comprimido de volta. Ele tá aqui. Eu não sei onde, né? Onde começa aqui. Não sei, realmente não diz. Mas ele termina aqui e depois volta pra cá. Peraí, é um quadrado, então? Não sei, aí que tá. Não tem como saber. Que ele pode, Ah, por exemplo, veja, né? Olha só, vamos analisar o caminho. Vamos pensar só na parte do comprimido de volta 2 metros. Ele poderia estar aqui, certo? E vem pra cá, tá. beleza? Só que ele quer o ciclo completo, percebe? Então, tu tá no 2. Mas é que tem setinhas, né? Acho que a ideia é essa. Talvez é isso. Eu achei que eram dois triângulos. Não é Não, não? mas a gente tem que ir pelas setas, ó. Ele tava com 2. Daí o caminho. Qual que seria? Ele tava com 2 Subiu. metros cúbicos. Né? Foi até 8. Aqui é o 2 metros cúbicos. Aqui tudo é 2 metros cúbicos, porque o metro cúbico tá aqui na parte de baixo. Mas Ah, eu tá. acho que tá começando aqui, por exemplo. Acho que começa aqui. Então, por exemplo, se a gente pegar o caminho um, ele teve que vir para cá. Daí, para expandir, ele veio até aqui. Agora ele tá no 8, tá vendo? Ah, entendi. E depois ele voltou para cá para fechar o ciclo, né? Que foi o que ele citou. Depois ele volta para os 2 metros cúbicos, certo? Então, quem seria o trabalho? No caminho 2 seria essa área aqui, que é só fazer a continha da área de um triângulo, certo? Base vezes altura dividido por 2. Nesse caso, não precisa da área embaixo Não, do porque nós estamos triângulo. falando de um ciclo, exatamente. Um ciclo Ah, fechado, é. né? É só essa área aqui. Se não tivesse, se não fosse um ciclo, se fosse de um ponto para outro, daí sim, você teria que calcular tudo. Agora, né, nós temos também a outra possibilidade de ele sair do 2 pelo caminho um. Agora, de novo, eu não sei onde começa o ciclo, né? Mas digamos que o ciclo comece aqui. Eu acho que ele tem que começar aqui. Senão tu não consegue fechar o ciclo, entendeu? Do caminho um. Por exemplo, se ele começasse aqui e fosse pelo caminho um, teria essa área aqui, da mesma forma que se ele começasse aqui. Veja, então, para o caminho um, onde tu começa aqui não importa no cálculo do trabalho. E veja a lógica disso. Se eu sair desse ponto e for para esse, o volume permanece o mesmo. Começou no 2 e terminou no 2, certo? Certo. Como o volume ele só depende ou Do melhor, como o trabalho. trabalho ele só depende da variação do volume, né? A variação que importa para ele é do volume. Trabalho é zero. Então o trabalho é zero, exatamente. Para vir desse ponto aqui de baixo para esse ponto aqui de cima é zero. Portanto, independente de onde começar para o ciclo um, a área que vai importar é essa aqui, beleza? Então, esse era um problema de interpretação, ok? Tá. Ok. Portanto, então eu já dei as dicas aqui. Você pode pensar um pouquinho, fazer as contas que eu falei e me dizer as respostas, mas eu quero que você escreva como se estivesse escrevendo para a prova. Perceba que a matemática aqui é muito simples. O que você tem que desenvolver legal é a sua escrita, como você apresenta, tá bom? Então faça aí. E essa aqui, depois que você fizer, eu vou refazer, tá? Tá bom. Para você ver como eu faria. Mas faça o melhor que você puder aí.
Eu fiz um negócio aqui, mas acho que não é isso, não. Você não sabe calcular a área de um triângulo? Acho que você sabe. Base vezes altura dividido por 2, certo? Não, o que eu fiz foi. Eu fiz a área do quadrado. Mas. Pera. Mas eu fiz de 0 a 20, de um retângulo, na verdade. 0 a 20, e depois 8 menos 2 é 6. Aí foi 20 vezes 6. Aí depois eu subtraí pela parte de baixo. Mas aí depois eu não consegui mais pensar, Você só. precisa saber calcular a área de um triângulo. Uhum. Não daria por esse método, né? O método é muito ruim. Qual que é esse tamanho Uhum. aqui? 6, certo? É. A base é 6. 2 para o 8 é 6. Qual que é a altura? 15. 6 vezes 15 dividido por 2, acabou. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Uhum. É Isso. mais fácil. E no outro ciclo ali vai ser a mesma coisa, porque nós temos um quadradinho, certo? Então ele é simétrico. Sim. Muito bem. Então esse foi o trabalho. Agora vamos para a próxima. Calcule o trabalho realizado. Mas o outro método que você ia fazer também ia ser assim. Bem, como é que eu faria esse problema se eu tivesse num concurso agora, uma prova, alguma coisa assim? Eu vou fazer aqui. Fazer igual eu faria. Ah, sabemos que tem que escrever. Tu tá falando de física. Não é uma prova de matemática pura aqui. Você vai ter que desenvolver as ideias. Sabemos que para encontrar o trabalho de um ciclo, podemos calcular o valor numérico da área que esse ciclo causa. No caso do caminho 2 temos, aí eu pego, eu só indico que eu estou observando um triângulo. Tudo embaixo do outro, sem ficar escrevendo nos lados, que nem tu faz, tá? Senão o professor, ele imagina, ele tem trocentas provas para corrigir. Ainda mais porque a menina, a gente, professor, espera que vocês façam bem bonitinho, assim, porque as letras de homem normalmente é um garrancho, é uma desgraça corrigir prova de homem. Hum. Então, vai ficar aqui 6, como eu havia dito, e 15, como eu havia dito. Logo, trabalho do ciclo um, vamos dizer assim, é identicamente igual à área do triângulo, que vai ser 15 vezes 6 dividido por 2, que vai dar 45. Agora nós temos que cuidar com as unidades, porque nós estamos falando de quilopascal. Então, se é quilopascal, vai ser quilojoule a resposta. Beleza? Agora vamos para o próximo. No caminho 1, notamos que, independente de onde comece o, ahm, o ciclo, ele não terá variação de volume, não terá variação de volume no começo deste. Sendo assim, podemos dizer que o trabalho do ciclo 1 também é numericamente igual ao outro triângulo e resta na figura.
Você pode pegar aqui e indicar isso que eu estava falando. O professor ficar achando você muito boa na matéria que tá entendendo tudo. Você pode colocar tipo um ponto aqui ou aqui, escrever assim. Escrever aqui, independente de onde comece, não há variação de volume nesse trecho. Independente de onde comece o ciclo 1, não há variação de volume nesse trecho. Muito bem. Ah, pronto. Sacou a ideia? Então a área vai ser de novo isso aqui. Aí de novo você faz a continha. Sempre embaixo. É tipo um documento. Se você vai ler um artigo, não tem conta assim do lado, né? Imagina na Aham. prova, você tá numa faculdade federal, você pode pedir a quantidade de folha que você quiser lá que eles te dão. Pra ir fazendo, né? Uma folha só pra rascunho, outra só pra você passar as coisas, né? E pronto, daí de novo, trabalho 1 é identicamente igual à área do triângulo 1, que é de novo 15 vezes 6 dividido por 2, 45. Ok? Ok. Pronto. Podemos ir para a próxima. Calcule o trabalho realizado. Olha só, né? Ao comprimir, então o volume está diminuindo. Sendo assim, o trabalho vai ser negativo. Tá bom? Bem, você conhece a fórmula, nós já conversamos um pouco sobre ela. Já conversamos um pouquinho sobre ela, que era trabalho igual a pressão vezes a variação do volume, certo? Mas em especial, ele está falando aqui, olha só, a mesma temperatura. Então a gente tem que tomar um cuidado seríssimo. Eu vou te mostrar aqui no livro isso. Só um instante. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Por que não está expandindo? Né? Teoria dos gases aqui. Dependendo da situação que você tem, você pode ter expressões diferentes para trabalho e coisas do gênero. Por exemplo, olha só, aqui no livro ele mostra que quando você tem um processo isotérmico, a expressão do trabalho ela não é simplesmente P delta V. Por que que não é, né? Assim, bem grosso modo, tá bom? Por que que não é simplesmente P delta V? Porque se a pressão ela é ou melhor, se a temperatura ela é constante, isotérmico, temperatura constante, é necessário que a pressão varie. É necessário, ok? Aham. Pela própria equação dos gases ideais, né? Pensa comigo. PVT igual a PVT, né? Só que as temperaturas são iguais, então elas cancelam. Daí, se você tem um volume e o volume aumenta, obrigatoriamente a pressão tem que diminuir para manter igual, certo? Certo. Senão não vai ser igual, né? Sinal de igual aqui tá aqui, porque eles têm que ser iguais. Só que se eu tô supondo aqui que o volume aumenta, no caso aqui ele diminuiu, né? Então, o volume diminuiu, a pressão aumenta. Então a Peraí. pressão não é constante, que? Digo, Eu entendi que 22,41 era o volume e o 32 era Ah, tá. Tem que descobrir quanto variou no volume também. ok? É isso? O problema perde o trabalho. O que eu tô te Aham. dizendo aqui é que nem sempre
o trabalho é P vezes delta V. Eu já falei isso na aula passada. A questão é, quando você tem mesma temperatura, que ele está dizendo aqui, a temperatura é constante. Então, se eu vario o volume, eu sou obrigado a variar a pressão, certo? Sim. Sendo assim, você não pode dizer que a pressão é constante. Vamos lembrar que a equação do trabalho é igual à integral do P dV. Só que eu tô vendo que esse P está variando por causa do volume, certo? Ah, tá. Agora eu entendi. É que eu tinha entendido que o volume tinha. Ele tinha dado o dado de 2 volumes, mas na verdade ele deu o dado de um volume e 2 dados de ATM, de pressão. Bem, ele deu dois dados de volume. De volume? Sim. Ah, tá. Então é o que. O volume diminuiu. Tá, Ele saiu entendi. de 22 e foi até 15,3. Essa é a interpretação do português aqui da questão, certo? Ah, tá. Agora eu entendi. O que eu tô te dizendo é que a pressão varia. E se a pressão varia, essa integral aqui vai te dar uma resposta que não é simplesmente P delta V. Porque quando você tem P delta V para o trabalho, como nós fizemos agora há pouco, é supondo a pressão constante, entendeu? Aham. Só que aqui a pressão não é constante, a pressão varia. Por que que ela varia? Porque se a temperatura é constante, a pressão tem que variar obrigatoriamente. Entendi. A questão é que a resposta dessa integral vai dar, quando a temperatura é constante, vai dar menos nr T ln de V final por V inicial, ok? Aham. Isso não é muito difícil de obter, é só basicamente integrar a equação dos gases ideais, mas não importa. Você tem que decorar isso aqui, tá bom? Você tem que decorar que quando a temperatura é constante, o trabalho é essa expressão. Talvez vai estar na prova, né? Porque essas provas de gases ideais, os professores costumam colocar as fórmulas. Ah, esse daí é meu, esse professor é meu. Bem, se ele não colocar, é importante decorar. Então, você tem as informações aqui. A única que não está no enunciado é o R, né? O R a gente sabe que é, nós vimos na aula passada, é 8,31. exatamente Joule, né, por mol, etc. Mas isso não importa. Tem uma unidade aqui, a gente vai ignorar. O importante é você colocar essas coisas na fórmula e chegar na resposta, tá? Então vá lá. Aí você vai ter que usar a calculadora porque tem LN, né? Sem calculadora não dá pra saber o valor do LN. Esse tem gases, né? Como Aí assim? tem, tem que passar pra Kelvin? Ah, muito bem observado. Mas passar o que para Kelvin? A temperatura? É. Ah, não, Muito bem. temperatura é. Ah, verdade. O Constante. problema é que, bem, É, mas aí bota, né? a questão é que você precisa encontrar a temperatura. De fato, a gente não tem a temperatura enunciado. Onde é que está a temperatura? 15. Ah, tá. Eu tinha botado Não que a fica temperatura é pensando 15. que os números que estão aí tá na ordem para colocar na fórmula. Não tá. Tem que fazer interpretações. Então, nós vamos pintar as coisas aqui. O trabalho é o que a gente quer. Nós temos o N. O R está aqui também. O T a gente não tem.
O, os volumes estão aqui, ó. A interpretação do texto é isso. Muito bem. Só que nós não temos o T, que é necessário nessa fórmula, ok? Mas Ok. a gente pode encontrar esse T utilizando, por exemplo, essa fórmula aqui. Tá. Porque você tem uma pressão num determinado volume, você vai ter uma outra pressão, que é o que você quer, essa pressão, para esse outro volume. Ok? Isso que eu estava falando sobre a relação que existia entre a pressão final, inicial, etc. O problema é que essa equação ela não vai te dar a temperatura. Você pode até encontrar a nova pressão, mas isso não vai te dar a temperatura. É. Nós precisamos da temperatura. Se a gente quer terminar logo a conta, tem que achar a temperatura. Então, talvez direto você já pode usar o PV igual a nRT, Ah, beleza. né? Daí você isola o T, você já tem todo mundo, né? Tipo, você pode pegar, por exemplo, as condições 1 ali, né? Que ele falou, como é que estava inicialmente a pressão e o volume. Os dados Sim. estão aí, tá bom? É só jogar na fórmula. Uma vez que você achar o T, põe esse T aqui, também jogar na fórmula e pronto. Então, foco em encontrar o T primeiro, para depois jogar aqui. Só depois. O T, ele vai dar em Kelvin. O T em Kelvin, exatamente. Ah, beleza. Nossa senhora. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom?
Mas eu sei que Tranquilo. você consegue sozinha. Se quiser ir, pode ir também, né? Voltou?
Vamos ver. Ah, eu acho que Você é enviou errado. aqui. Tá muito mal organizado. Como é que você quer que um professor leia isso e se sinta bem de corrigir sua prova? Não tá legal, não. Mas vamos ver se tá pelo menos certo. Falta a unidade, né? Você chegou em trabalho. Ah, não, não falta não, eu que tô cego. A Não, na unidade tá lá. pressão, acho A que eu unidade tá lá. esqueci, tá? Ah, essas partes interiores, assim, não tem tanto problema. Na resposta, a tua resposta tá certa. O Tá problema é certo. que. É, Tá certo? tudo certo, tudo certo. Você achou a pressão na formulinha. A pressão meio que não precisava, só que depois você pegou essa pressão, pegou, fez os cálculos, achou a temperatura, que temperatura baixa, hein? Mas tá lá. Então tá bom. Ah, tipo Parece que assim, como que eu eu quero um sei que eu mol teria só, né? que... Oi? Quero um mol, daí a energia é baixa mesmo. Se fosse mais mols, daí poderia ser problema. Diga, qual que é a sua dúvida? É, tipo assim, dava pra eu calcular a outra pressão. Como que eu sei que ele quer a pressão que ele deu e não a... Ele não quer pressão, esse é o detalhe. O que ele quer é Ah, o que não. você precisa é a Hum, temperatura. Então, tanto faz se você está pegando a temperatura, a pressão e o volume da situação um ou a pressão e volume da situação 2, né? A final e a inicial, tanto faz. Porque a tanto temperatura é faz. sempre a mesma. Então, o valor que você vai chegar de temperatura é o mesmo, ok? E era Tá. o que você realmente precisava para pôr aqui. É que na minha cabeça, se eu botasse outra. Ah, Você ia nem ter que precisa da colocar outro pressão na volume também. fórmula. Nem Se precisa. você colocasse a outra pressão, você Entendi. teria que colocar outro volume também. Então daria a mesma resposta, entendeu? Tá certo. Beleza. Isso. Então tá bom. Show de bola. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Nossa, cadê a ficha? Pegar. Agora, energia interna de um gás ideal. Muito bem. Calcule a energia interna de um mol de um gás a 250 graus Celsius. Olha só que enunciado curto, né? É, Justamente porque a fórmula que resolve isso é uma fórmula bem simples também. é Beleza? delta U, energia interna, né? Sim. Qual que é a fórmula? Então, Você sabe? Bem, existem várias eu fórmulas, como achei na que era a física. Na primeira física existe lei. fórmula para tudo. Uma mesma coisa tem muitas fórmulas, né? Muitas formas para velocidade, muitas formas para o delta U também. No caso aqui, não adianta você dizer que o delta U é calor e trabalho, né? Delta U é igual a calor mais trabalho. Não importa. Uhum. Você tem calor e trabalho nesse enunciado? Não. Não. Então você estaria certo, mas não ajudaria em nada. Aqui nós temos uma fórmula que diz a energia interna e não a variação. Ele está pedindo a energia interna. A energia interna num determinado instante. Não a variação da energia interna, que nem você falou agora, delta U. Delta é variação. Ele não quer saber a variação. Ele quer saber qual é a energia interna numa determinada temperatura. E isso é dado pela fórmula 3 meios de nRT, ok? Então, Ok. você já tem esses valores, é só fazer a conta. Continha de multiplicação. Ele falou em aula sobre diatômico e monoatômico. Sim, Aí exatamente. o gás dela é mono, né? Como é um gás ideal, é mono, daí fica 3 meios na frente. Se fosse um outro, seria 5 meios ou algo do gênero, assim. Beleza? Então vai lá, só pôr esses valores na fórmula. O R você sabe quem é. Aí você chega na resposta. Se cair uma dessa na prova, tá bom, né? Tá bom, tá bom.
Deu um valor absurdo aqui. Peraí. Hum. Mas eu acho que é isso mesmo. Deu quanto? 6.519,19 Sim, deixa eu entender. Joule? já olhei. Tudo bem. Ah, vamos para a próxima. Vai aqui. É isso mesmo, né? E é isso. Tá certo? Agora vamos para a próxima. Vamos ver. Então, nós temos aqui uma variação de temperatura que nós queremos que dobre o volume. Muito bem. Ele quer saber quanto calor precisa para dobrar o volume. Ok. Ah, muito bem. A questão aqui é que ele está dizendo que a pressão é constante. Então a gente sabe que existe uma relação entre o calor e a variação de temperatura, nesses casos de pressão constante. E essa relação aí é dada pela capacidade calorífica molar, né, que a gente já trabalhou, a pressão constante. Que é o seguinte, né? Ah, bem, vamos aos poucos aqui. A gente pode começar calculando a temperatura inicial, tá bom? Veja que a temperatura está em Celsius. Então vou passar Não, para tá em graus. em graus Celsius, a gente precisa passar para Kelvin, certo? Ah, é verdade, é isso. Sim. Então a temperatura inicial é 284 Que é mais 15 Kelvin. É, vírgula 15, né? Kelvin. Bem, o aqui. o que acontece é o seguinte. Sim, vírgula 15. Se você não quiser usar o 15, não tem problema. Agora o negócio é o seguinte: se a gente está falando que a pressão é constante, olha só o que acontece. O volume dividido pela temperatura igual a volume dividido pela temperatura. Isso aqui é constante também. É, Então, se eu estou dobrando o volume, o que que tem que, o que que tem que acontecer com a temperatura para que a relação continue constante? Eu tenho que dobrar a temperatura também, certo? certo. Senão não vai dar a mesma resposta. Então, deixa eu escrever aqui. Tá bom? Tá bom. Então a gente já sabe que a temperatura final vai ser o dobro do que eu obtive aqui, certo? Certo.
E agora que você tem essas informações, você pode encontrar o calor pela fórmula N Cp, que é o calor molar a temperatura constante, vezes ΔT. Esse calor molar a temperatura constante, essa nova fórmula que eu estou te apresentando, bem, ela não é muito nova, né? Ela é basicamente o que macete, só que em vez de massa, estou colocando mol, em vez de calor específico, estou colocando o, a capacidade calorífica, a molar, a pressão constante. Que no caso do O2, é o que ele está citando no enunciado, tem uma tabela lá no Halliday que te diz essa resposta. Mas eu já vou adiantar para ti que é 29,4, tá? Esse C aqui. Beleza? Então É, agora é só substituir na fórmula as coisas. Aqui tá a temperatura inicial, aqui tá a temperatura final. O mol tá ali também. Pra pôr na fórmula. de outra forma, não daria pra resolver, não, né? Não. É que ele falou, né? De pressão constante tinha que ser essa. Vê agora. Vamos ver. Ah, 22. 22? Vamos ver nessa conta aí. Não, cara, é ΔT, né? É final menos inicial, certo? Ah, nossa senhora. É, Então ali vai dar basicamente 284, né?
Seria final menos inicial. Tá. E vai dar 284. Tá. Deu 11.271. 11.271. Já. Agora sim. Agora sim. Muito bem. Viu então? Um problema como esse com enunciado pequeno, você só precisou interpretar a mudança de temperatura e saber colocar na fórmula certa. E também esse passo aqui, né? Foi muito importante entender que nessa fórmula a gente tem variação de temperatura. Temperatura. Aham. Mas ele não falou sobre a variação de temperatura, ele falou sobre a variação do volume. Mas por consequência, uma vez que a pressão é constante, se eu dobro o volume, eu tenho que dobrar a temperatura também para manter a constância, certo? Aham. E é por isso que eu falei de temperatura, sendo que no enunciado ele não cita a temperatura nenhuma vez, porque na fórmula vai a temperatura, certo? Então é com isso que você tem que ficar atento. Às vezes as coisas no enunciado, elas não estão evidentes, né? Não estão explícitas. Você precisa ir tirando aos poucos, ok? Ok. Então tá bom, já fizemos o arquivo todo aqui. Salvar. Vamos pro próximo. Pegar aqui. Aqui. 12 gramas de nitrogênio. Deixa eu pegar aqui. Quantos moles de nitrogênio estão presentes? Bem, a gente já falou umas trocentas trilhões de vezes sobre essa fórmula hoje, né? Não precisava nem estar reescrevendo ela para ti, mas vou reescrever. Então você resolve. Agora na B. Ah, bem, você não tem a massa molar do N2, né? Ele não cita. Mas isso está no livro. Está lá no Halliday. Ah, eu posso dizer aqui para ti que é 28 gramas por mol. Ai. E na B, ele tá falando sobre calor. Aqui é calor, como nós estamos falando de um tanque de aço, significa que o volume não varia. Então, de novo, você precisa saber quem é a capacidade calorífica molar, né? Do caso do gás N2. A capacidade calorífica molar do gás N2, também de acordo com o livro, é 20,8. Já, tá vendo? É a mesma fórmula, é o que macete de novo. Só que nesse estilo de ter que utilizar essas informações específicas do tipo de processo que está se passando. Aqui ele não deixa explícito que é um processo de isovolumétrico, né? Só que como ele fala, é aço, é nitrogênio N2, tu sabe que tu vai ter que usar essas fórmulas especiais aqui, entendeu? É o que macete, só que é o que macete com calor aqui do volume constante. Que é tudo tabelado, isso aqui é tabelado, tá?
Aham. Tá tudo no livro. Então tá bom. Eu não quero falar muito aqui, porque você precisa fazer essas continhas sozinha. Eu Eu só só, coloquei a só pra fórmula. entender. Eu entendi que essa fórmula é quando o volume é constante, mas é, eu sei que ele é constante só lendo o enunciado, porque ele não diz que varia e ele não pede o volume modificado, digamos assim. Por isso? É, tinha duas opções aqui para resolver essa conta. Ou a pressão era constante ou o volume. Aham. Só que como ele está falando de um tanque de aço, é de se imaginar que o aço ele não vai variar, né? O volume dele. A menos que ele dissesse assim, ah, tem um êmbolo aí que vai fazer o volume variar. Que nem no problema anterior, né? Que ele citou. Então, Do como latão, não. né? Então, essa é uma interpretação um pouco, é, vamos dizer assim, que necessita de um pouco de exemplos, assim, para perceber bem mesmo. Mas é isso, tá? Então, Beleza. é uma interpretação um pouco chata mesmo. Mas agora é só fazer a conta.
Mandei. Vamos ver. Aí. Ahn, peraí. A conta da variação de temperatura tá errada, né? Não é 110. Primeiro, Pera. eu já falei para você que você só precisa fazer a mudança de Celsius para Kelvin se você estiver trabalhando na equação do gás ideal, PV igual a nRT. Uma equação como essa não precisa, tá? E se você soma 273 aqui e Ah, não. 273 aqui, a diferença continua sendo a mesma, né? É Imagina, 671. imagina eu e você. Eu tenho R$ 25 no banco, tu tem 125. Qual que é a diferença pra gente de um pro outro? 100, certo? Agora eu somo R$ 273 na minha conta e tu também. A diferença de eu pra ti continua sendo 100, Sim. certo? Então, não faz sentido essa conta aí, tá? Mas o resto tá bom. Agora, vamos continuando. Vou de novo eu abrindo o livro. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Uma amostra de N moles de um gás ideal experimenta uma expansão isotérmica. Determine o calor que flui para o gás em termos dos volumes inicial e final, em termos dos volumes. Veja que aqui não tem nada no enunciado, né? Tipo, nenhum valor numérico. Mas está rolando uma expansão isotérmica. Veja A aqui. gente sabe que na expansão isotérmica, é, nós temos algumas expressões. Por exemplo, uma delas eu já te mostrei hoje, né? Que era aquela do Uhum. trabalho que tinha o LN, por exemplo. A Ah, gente tá. pode começar simplesmente da leizinha da termodinâmica, a primeira lei, e lembrar que se for Então, acho que é isotérmico, mais. e Acho que é mais. não é, É mais. é menos. Vai ficar zero. Na expansão isotérmica, o delta U igual a zero, tá? Porque o delta U, ele está associado com a variação de temperatura. Então, como é isotérmico, não tem variação de temperatura. Então, significa que o calor é igual ao trabalho. E também, se ele for isotérmico, a gente sabe que a expressão do trabalho é dada por nRT ln de V final pelo V inicial. Eu já escrevi isso para você hoje, lembra? Sim. E ele tá Mas pedindo aqui. Oi? quando que é menos W e quando que é mais W? A fórmula é com menos. É que na outra questão era com mais. Não. Não sei. Talvez tu viu errado ou eu escrevi errado, mas a fórmula é com menos, tá? Pode ser que o trabalho seja negativo, daí menos com menos fica mais. Tá, Eh, beleza. Então, beleza. Veja, ele tá pedindo o calor. Como o calor é igual ao trabalho, então vai ficar que o calor é nRT ln de V final menos V inicial, ok? E os dois são iguais? Ok. Muito bem. Bem tranquila essa, se conhecesse a fórmula. Acho que não quer mais nada além disso. Só por essa lógica aí. Vamos ver a próxima. Um gás monoatômico. Muito bem.
Olha só, subitamente comprimido até um terço do volume. Esse negócio de ser subitamente comprimido significa que a variação foi muito rápida. A gente também falou sobre essas variações muito rápidas, né? De algumas formas específicas, quando a gente estava falando das energias. Só que aqui a gente está mais no contexto das variáveis macroscópicas, que são as medidas, ou seja, pressão, volume e temperatura. Pressão, volume e temperatura são coisas que você consegue medir. Isso a gente chama de variáveis macroscópicas. Quanto calor, energia interna, trabalho, não são coisas que você mede, entendeu? Não tem uma maquininha para medir calor. Não existe uma maquininha para medir trabalho. Você consegue descobrir o calor e o trabalho por meio de outras medidas, como por exemplo, volume, dá para medir com uma régua, ou a pressão que dá para medir com um barímetro, a temperatura que dá para medir com um termômetro. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já estudou os processos adiabáticos lá no ponto de vista da energia. Agora a gente pode estudar aqui no ponto de vista das variáveis macroscópicas, pressão, volume e temperatura. Quando você tem um processo desse, que ele está citando aqui, que é, ó, subitamente, essa palavra aqui, subitamente, significa que acontece muito rápido. E a gente viu que Uhum. os processos que acontecem muito rápido, eles são adiabáticos. Isso a gente já viu lá, ok? Lá nos negócios de temperatura. Só que isso aqui tem uma consequência. Deixa eu ver, cadê? Tem uma consequência na pressão, volume e temperatura. Tô chegando lá. Aqui, ó. Expansão ou compressão adiabática, né? Não acontece tão depressa, tá vendo? Uhum. Já tinha visto isso. Então ele diz para nós isso aqui, ó, que a pressão vezes o volume vezes esse gama é um valor constante, né? Então esse gama ele te dá a entender que você não precisa estar falando de um gás ideal. Vou ter gases aqui diatômicos, né? Triatômicos, poliatômicos. E esse gama, ele tem justamente a ver com características desses gases, os calores que eu estava falando para ti, tá vendo? Então, em outras palavras, quando você estiver falando de um processo adiabático, ou, igualmente, de um processo que acontece muito rápido, que por definição é adiabático, você vai ter que usar essa fórmula, tomando cuidado com esse gama, depende dos valores de calor específico. No nosso caso aqui, né, como é constante, a gente pode igualmente a equação do gás ideal, do PVT, PVT, igualar, tá vendo? PI elevado a gama é igual a PF VF elevado a gama. É a mesma coisa, só que sem lá não tinha o gama, né? Agora tem o gama. Muito bem. Claro que isso pode ser dado também em termos da temperatura. Em vez de pressão, tu pode deixar a temperatura aqui. Vai depender do que o teu enunciado tá te dando, do que o teu enunciado tá te pedindo. Por exemplo, aqui ele dá a temperatura. Então, provavelmente, a gente vai ter que usar a fórmula da temperatura. Envolve a temperatura, que é o T final aqui. Só que tem um detalhe na fórmula da temperatura que eu não falei muito para você, que é sinal de é o -1 aqui, é gama -1, tá bom? É o gama -1 no volume. Eu fiz um gama. Esse é um gama. Certo? É. Só que ele tá falando aqui que o gás é monatômico. É a única informação que ele dá sobre as características microscópicas do gás. O gama, como ele tem a ver ali com o calor específico, né? Ele tem a ver com essas características microscópicas. Tem umas fórmulas aqui para ele. Tá tudo no formulário, olha só.
Ah, cadê? Ele está dizendo aqui que o gama do volume, né? Ele é 3 meios de NR, né? Para um gás monatômico, tá vendo? É o nosso caso. 3 meios de R, desculpa. Um gás monatômico que é o nosso caso. E o CP, desculpa, é sempre o CV mais R. Então, no nosso caso, o CP vai ser 3 meios de R mais R. Ok? Ok. Então, eu vou pegar isso aqui para ti. O que importa é o R ali. Tá bom? As formulazinhas com R. Nós estamos falando de monatômico, por enquanto. Depois a gente se preocupa com o diatômico. Vamos lembrar que o gama, como eu falei agora há pouco, né? Ele é CP dividido por CV. Então esses R's vão tudo se cortar, tá bom? Então, você não precisa substituir. Se quiser, pode. Mas nem precisa substituir o R, porque ele vai acabar se cortando. Porque no gama vai aparecer o R em cima e o R embaixo. Então, qual que é a minha dica para você responder aqui? Problema. Primeiro você encontra o gama, ok? Depois de encontrar o gama, é só fazer as substituições aqui nessa fórmula e pronto. Daí tá resolvido. Tá bom? Tá. Então tá bom. O CP é o nome dele, assim. Sim. Seria capacidade Capacidade térmica. térmica molar a pressão constante. Vai dar pra cortar? Foi? Ah, não. É isso, né? Sim, Que os R se cortam. Aham. ação, né?
Nossa. Mandei agora. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Quanto é que deu? Não. Você tá com muito problema em matemática básica, tá? Muito, 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 muito. Até me admira um pouco você ter passado em cálculo 1, porque aí na UFSC é difícil. Você já fez cálculo 2 também? Já. Não tem como você errar um negócio desse. Cortar o 3,5 de cima com o 3,5 de baixo, isso aqui não faz sentido. É. Cortou aqui? Como assim? Não sei se foi um erro de
Tensão, mas tu percebeu que não pode fazer isso? Uhum. É. Tinha que ter somado esses caras aqui, tá? A questão é que eu acho que, como tu tá com um problema em matemática básica, tu acaba ficando sem confiança para interpretar as questões. Porque aqui em Física 2, o professor ele não vai levar em conta que vocês não sabem derivar ou não sabem fazer uma conta de álgebra básica. Só que daí se você errar, né, acabou a conta, né? Que não pode cortar uma coisa em cima e embaixo, tem uma soma junto, né? Isso aqui não é Aí nem eu cálculo. botei que era. E tu pode pensar que é 2 sobre 2 e somar, né? Aí vai ficar 5 meios de R em cima por 3 meios de R embaixo. Daí agora tu pode cortar o R com R, porque só tem um termo, né? E tem R. E você também pode cortar o 2 com 2. Então o gama vai ficar simplesmente 5 terços. Entendeu? Então nem precisou Uhum. jogar os valorizinhos, né? Porque eu acho que se você tivesse jogado os valorizinhos, você não teria errado, né? O problema é que é mais trabalhoso. O certo é fazer a continha com as frações, facilita a nossa vida, tá? Uhum. Agora o resto, vamos ver. Você, sim, legal, você passou para Kelvin, muito bom. E daí ele falou ali sobre ser o triplo, né? Aí você dividiu por 3. Só que tem um detalhe, né? Ah, quando você coloca esse dividido por 3, né? O volume aqui, dividido por 3, que é o volume final, né? Você tem que dizer, olha só, que o volume final é o inicial dividido por 3. E você não fez isso na hora da substituição, porque você não colocou o 3 elevado a gama menos 1 também. Entende o que eu quero dizer? Você simplesmente colocou o 3 de qualquer jeito. Você tinha que ter colocado VI dividido por 3. Tudo isso elevado a Uhum. gama menos 1, percebe? Nossa, certo. Isso também é erro de matemática básica, percebeu? Você está substituindo no V final. E o V final estava elevado a gama menos 1. Então, se o V final é V inicial dividido por 3, o 3 também está elevado a gama menos 1. Ok? Depois vai dar para Ok. cortar, etc. Mas daí, como você pode corrigir isso rapidinho ali? Deixando aquele 3 que você colocou na posição certinha também elevado a 5 terços. Beleza? 3 elevado a 5 terços. Daí você vai chegar na respostinha certa, beleza? Muito Tá. bem, então cuidado, você sabe fazer as contas. Quando eu te peço, quando eu explico o que você tem que fazer, você faz. Precisa de mais confiança, né? Nem questão de atenção, porque você me parece ser bem atenta. Afinal de contas, você escreve tudo que eu falo e tal, tá ótimo. Mas precisa de confiança, você sabe resolver essas coisas. Ninguém passa em cálculo 1, física 1, se não souber resolver essas coisas difíceis, essas coisinhas básicas aí de álgebras, né? Isolar letrinhas, aplicar numerozinhos no lugar certo, sacou? Então tá bom. Bem, acho que por hoje é isso, a gente não vai mais ter tempo para começar, mas mas daí o que que acontece, né? Nós, não temos mais aulas marcadas. Eu vou te mandar meus horários e tu decide os que forem melhor para ti, tá bom? Tá bom. Mandar aqui. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Então tá bom, qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau, valeu. Uhum.